Fala, rapaziada, bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e apostas do dia 12 de agosto, sábado, com uma grade de jogos interessante. Temos as quartas de finais da Copa do Mundo, temos alguns jogos do Brasileiro e também alguns retornos do futebol europeu. Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para estar nos ajudando a crescer aqui no YouTube. Se puder, compartilhe o vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas e deixe o comentário aí se tiver sugestões de gravação de vídeo. Bom, ao mais é isso, sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Copa do Mundo de Futebol, sábado amanhã, madrugada, às 4 da manhã. Temos o jogo da Austrália versus França, início às 4 da manhã. A equipe da Austrália vem a 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3, bateu mais de 1,5 gols. E a equipe da França, a França vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 derrota. Nos últimos 3, bateu mais de 2,5 gols. O confronto mais recente entre eles, e ainda em 2023, foi 1-0 para a Austrália. Ou seja, a Austrália, atuando com seu mando de campo, vem a 3 vitórias e 2 derrotas. E a França, fora de casa, também vem a 3 vitórias e 2 derrotas. A França, que venceu o Brasil e praticamente deu adeus à seleção brasileira. Para essa partida, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Nos últimos 4 confrontos, conta com 1 vitória para cada lado. Ainda que a Austrália venha fazendo bons jogos, a França é uma equipe que tem um nível técnico superior. Diante disso, vou acreditar na França com empate. Vamos agora para a Inglaterra versus Colômbia, início às 7h30 da manhã. A Inglaterra é a arca favorita a estar erguendo a taça. Vem aí em uma boa sequência de invencibilidade, 5 jogos de invencibilidade, somando 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E a equipe da Colômbia, a Colômbia vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Venceu a Jamaica, que empatou com a seleção brasileira. A Colômbia, em 3 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5 gols. O último confronto deu Inglaterra por um placar de 2-1. Continua sendo a favorita, as inglesas. Em casa vem a 2 empates e 2 vitórias. E a equipe da Colômbia fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Para essa partida, Colômbia favorita. Podemos pegar aqui uma boa possibilidade de Inglaterra para se classificar. Podemos pegar até mesmo um back Inglaterra. Na linha de gols, é um jogo para gols também. Podemos pegar um jogo para mais de 1,5 gols com facilidade nessa partida. Vamos agora para a Inglaterra, retorno da Premier League. Temos o jogo do Arsenal versus Nottingham, início às 8h30 da manhã. Lembrando que o Arsenal vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Nottingham vem a 3 derrotas e 1 empate, 4 jogos sem vencer. Lembrando que em 3 de 5 bateu menos de 2,5. O confronto mais recente deu Nottingham, atuando em casa, pelo placar de 1-0. O Arsenal, que empatou o último jogo diante do Manchester City do Pep Guardiola e conseguiu ser campeão da Supercopa da Inglaterra nas penalidades. O Arsenal que vai chegar forte aí para essa partida. Diante disso, vou acreditar no back Arsenal e quem sabe já um back Arsenal ainda no primeiro tempo. Continuando, vamos agora para o País Baixo, Eredivisie, o jogo do PSV versus Utrecht, início às 11h30 da manhã. A equipe do PSV vem a 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Utrecht vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Último confronto 2-2 entre essas equipes. PSV em casa vem a 3 vitórias consecutivas. E o Utrecht fora vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vou deixar PSV para vencer. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Olympique de Marseille versus Reims, início às 12 da tarde. A equipe do Marseille vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Lembrando que em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o Reims
vem a 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 3 confrontos, o Olympique de Marseille levou a melhor, apesar de não estar passando pelo momento tão bom assim. Diante disso, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Vamos olhar aqui as odds de momento para gols, quanto as casas estão pagando. Bom, um jogo para mais de 1,5 pode bater. Um jogo para menos de 3 gols e meio também. E também é aquele jogo que pode acontecer aquele empate zebra. Então, se você acredita naquela opção de mínimo possível zebra, podemos pegar aí um fora com empate. É uma boa odd. Vamos agora para a Áustria Bundesliga. Vamos para o jogo do Stuttgart versus Klagenfurt, início às 12 da tarde. A equipe do Stuttgart vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5 gols. E a equipe do Klagenfurt é uma equipe que vem a 4 vitórias e 1 empate. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5 em 4 deles. O último confronto deu Stuttgart pelo placar de 4-1. Ou seja, Stuttgart é o favorito, atuando em casa vem a 5 vitórias consecutivas, apesar do Klagenfurt vem fazendo bons jogos, principalmente fora de casa, vem a 4 vitórias consecutivas, mas não é uma equipe que vai brigar de igual para igual diante dessa equipe do Stuttgart. Então, diante desse mercado, quer pegar um back Stuttgart, vai em frente, é uma boa cartada, e também um jogo para mais de 2,5 gols. Vamos agora para o jogo do Wolfsberg versus Lustenau, início às 12 da tarde. A equipe do Wolfsberg vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Lustenau vem em uma sequência de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes. A odd paga o favoritismo para a equipe mandante, que vem a 3 vitórias e 2 empates em casa. E o Lustenau fora, 2 vitórias e 1 empate. É início de temporada, é apenas a segunda rodada para essas equipes. Atuando em casa com o apoio da sua torcida, a equipe do Wolfsberg tem o meu aval para vencer essa partida. Mas em primeira mão, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. E em segunda mão, um jogo para casa com empate. Vamos agora para o jogo do Lask versus Bedrabil, início às 14h30. A equipe do Lask vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 2 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5, nos últimos 5 bateu mais de 1,5. E a equipe do Bedrabil vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Lembre-se que em 4 de 5 bateu mais de 2,5. O último confronto foi 1-1, atuando fora de casa, o Lask empatou. Em casa, o Lask vem a 3 vitórias e 2 empates. E o Bedrabil, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. É um jogo que vou deixar Lask para vencer. Vamos agora para Países Baixos novamente. O jogo do Ajax versus Heracles, início às 15 horas. O Ajax vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 2,5 gols. E o Heracles vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. O último confronto deu Ajax 3-0. Vale ressaltar que o Heracles subiu de divisão na temporada passada, subiu para a Elite e atuando fora de casa vem a 2 derrotas e o Ajax em casa 3 vitórias e 2 empates. Para essa partida é um jogo para gols, vamos olhar as odds de momento. Um jogo para gols aí nessa partida é uma boa cartada, dependendo da odd. Então, um jogo para mais de 2,5 gols não vale a pena pela odd. Diante disso, acho mais provável um jogo para mais de 0,5 ao intervalo. Um jogo para mais de 1,5 ao intervalo também seria provável. E como uma cartada de chance dupla, não. De back é o favorito, podemos pegar aí a equipe do Ajax para vencer ainda no primeiro tempo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo aí do Criciúma versus Londrina, início às 15h30. A equipe do Criciúma vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Lembrando que em 3 de 5 bateu menos de 2,5 gols. Londrina fora, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Nos últimos 2 confrontos, 1-1. O Criciúma atuando em casa vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E Londrina fora é uma zica. Criciúma precisa vencer para subir um pouco mais na tabela. Vou deixar um jogo aí para Criciúma para vencer o jogo. Vamos agora para a Supercopa da Alemanha.
Bayern de Munique versus RB Leipzig, início às 15h45. O Bayern vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Leipzig 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 3 bateu mais de 3,5. O último confronto deu Leipzig por um placar de 3-1. É um jogo muito equilibrado que vai decidir essa Supercopa. O Bayern em casa 3 vitórias e 2 derrotas. E o Leipzig fora, 2 derrotas e 3 vitórias. Então, a opção que eu acho mais provável para essa partida é um jogo para gols. Então, um jogo para ambas as equipes marcam. França, Liga 1, PSG versus Lorient, primeira rodada para essas equipes, início às 16 horas. PSG vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Lorient, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Lembrando que em 5 bateu mais de 1,5. Último confronto do Lorient fora de casa, por um placar de 3-1. O PSG, que não tem mais o Lionel Messi, um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, então não tem mais. Então o Neymar é aquela novela, sai mas não sai. O Mbappé recusou uma proposta de quase 1 bilhão para ir para a Arábia, também recusou e está aí no PSG, Mbappé e Neymar até o presente momento. Então, o Messi se encontra agora no Inter Miami, é o artilheiro lá da competição. Em 4 jogos, o Messi está voando. Bom, para essa partida, o PSG tem que vencer essa equipe do Lorient, tem um elenco mais qualificado tecnicamente. Vou deixar um jogo para casa vence. Vamos agora para a Espanha La Liga, primeira rodada para Atlético Bilbao versus Real Madrid. Início às 16h30. O Bilbao vem a 3 empates e 1 derrota, 4 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Real Madrid, 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Em 5 bateu mais de 1,5. Último confronto, 1-1. Na casa do Real Madrid na temporada passada, Bilbao em casa não faz uma boa campanha. 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Real imagina fora de casa, 4 derrotas e 1 vitória. Então, não vejo um jogo para back ao favorito, apesar de, se eu fosse em uma match odd, eu pegaria um fora com empate. Pelo histórico recente, o Real Madrid tem um leve favoritismo diante dessa equipe do Bilbao, principalmente atuando no estádio do Bilbao. Bom, é um jogo que vou pegar um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 3 gols e meio. Vamos agora para a Liga Portugal, o jogo do Sport de Portugal versus Vizela, também às 16h30. O Sport de Portugal vem a 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Vizela, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Último confronto deu Sport de Portugal. Não tem nem o que comentar. Vou deixar Sport de Portugal para vencer. Brasileiro Série B, o jogo do Vila Nova versus Avaí, início às 18 horas. A equipe do Vila vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o Avaí vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Vila Nova. Vila Nova em casa vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Avaí fora, 2 empates e 1 vitória. Na classificação, o Vila Nova voltou a vencer a equipe do Juventude fora de casa. E enfrenta um Avaí que vem na 16ª colocação, lutando contra o rebaixamento. Para essa partida, vou deixar Vila Nova com empate anula. Vamos agora para o Brasileiro Série A, último prognóstico deste sábado. Início às 21 horas, o jogo do Botafogo versus Internacional. O Botafogo vem a 3 empates e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Internacional 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto, o Internacional venceu pelo placar de 1-0. Mas lembrando que último confronto do primeiro turno, a equipe do Botafogo venceu, levou a melhor. Então, para essa partida, o Botafogo atuando em casa com o apoio da sua torcida é o arco favorito, apesar do Inter vindo aprontando essa equipe do Botafogo. Não vou acreditar em uma opção de zebra. O Botafogo vem jogando muito melhor que o Inter. Então vou deixar Botafogo com empate nessa partida ou menos de 3,5.
E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos deste sabadão de Copa do Mundo de futebol feminino e retorno de alguns jogos do futebol da Europa. Se ainda assim quer ficar por dentro das nossas dicas extra e receber o nosso conteúdo exclusivo, então nos segue lá no nosso Insta NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também o link do nosso canal do Telegram focado em aposta de futebol. Maravilha? Bom, em questão de dupla ou tripla de ataque, vou estar deixando para vocês em primeira mão aqui. Vamos estar deixando vitória do PSV para vencer, França com empate e Inglaterra para vencer. É a tripla do canal formada com bilhete pronto. Outra boa opção seria PSG para vencer, Sport de Portugal para vencer e Botafogo com empate. Então é isso, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Uma boa sorte e muitos green. Fui!